vocês? Bom, atendendo pedidos, hoje eu vou estar mostrando para vocês como que eu aplico o medalhão em fralda. Então, eu tenho aqui já um medalhão pintado desta ursinha, vocês podem ver, né? Ele é um medalhão oval, vai ser aplicado numa fralda, e eu vou estar mostrando para vocês como que eu faço as minhas fraldas. É claro que isso pode ter alteração, variação, né? Quer dizer, às vezes a gente faz de uma forma, às vezes a gente faz de outra, de acordo com o que o cliente pede. Mas, quando eu vou fazer as fraldas aplicando medalhão, normalmente eu faço desta forma. Então, o que eu vou precisar? Eu vou precisar do medalhão já pintado, seco, certo? Esse medalhão aqui, eu pintei num tecido de tricoline, 100% algodão. Ele pode ser feito também em outros tecidos brancos, tá? Quando é pra fralda, assim, eu gosto do tricoline ou aquele percal, percal que é melhor. Pra quem tem etiqueta, então uma etiquetinha, eu uso essa daqui, que é a etiquetinha bandeirinha, né? Que a gente dobra e prende ela aqui nessa parte de cima. Pra dar o acabamento nessa etiquetinha, eu vou estar usando um lacinho. Peraí, pessoal, tô meio atrapalhada aqui por causa da câmera na frente da minha mão. O lacinho e um botãozinho. Como ela é uma ursinha, eu vou estar usando esse botãozinho de ursinha. Uma coisa que eu quero deixar bem claro pra vocês é assim, isso aqui vai estar na parte lá de cima da fralda, na parte de dentro. Vocês vão estar vendo onde eu coloco o viés em cima. Eu não tenho hábito de colocar botão, coisas pequenininhas assim, que o bebê pode vir tirar e levar na boca e engolir. Então, na parte de baixo, por exemplo, onde vai o bordado em inglês tudo, eu não costumo colocar botãozinho, pérola, nada dessas coisas. A gente tem que ter cuidado, gente, porque bebê, a gente sabe as coisas que acontecem, né? Eu acho que todo mundo já é mãe, tia, avó, enfim. E a gente tem que ter o máximo de cuidado na questão de segurança. Nada justifica, gente, beleza nenhuma justifica a gente pecar com a segurança da criança. E mesmo eu colocando esse aqui, eu aviso a mãe, eu costuro, não colo essas peças pequenininhas. Não adianta falar, cola tal, não descola sim. E a mesma costura também arrebenta, com o tempo você vai lavando, vai ficando fraca a linha e pode arrebentar. Eu já aviso a mãe, ó, se o botãozinho ficar mole, você pega a tesourinha, corta a linha e tira, pra não ter nenhum perigo pro seu bebê. Bom, nós vamos precisar também desses grampinhos ou alfinete, ok? Aqui no caso eu vou estar usando, como ela é nessas cores em tom lilás, eu vou estar usando um bordado em inglês num tom lilás clarinho. Vamos precisar da fralda, e eu vou estar usando 2 tons de tecido aqui, esse lilás mais clarinho e este mais forte um pouco, vocês vão ver depois como que eu vou estar fazendo. Essa fralda que eu estou usando, gente, é a fralda com esse barrado aqui, Pinch Board, da Cremer. Como eu vou estar aplicando o medalhão, eu nem precisaria estar usando essa fralda Pinch Board, poderia ser uma fralda sem barrado. Mas como normalmente eu também pinto direto na fralda, quando eu vou comprar, geralmente eu já compro tudo a fralda Pinch Board. Podem me perguntar de outras marcas, outras fraldas, depois eu falo outro vídeo falando sobre isso, mas a que eu mais uso ainda é essa Cremer, é a fralda Cremer Luxo, que ela é dupla, né? E tem uma durabilidade boa, tudo. Fralda, eu não lavo ela. Eu não entrego para cliente fralda lavada, porque dá a impressão que tá usada. Mesmo se eu for pintar aqui no barrado, eu não lavo. Agora, os tecidos que eu uso, todos eles previamente lavados, para ver se solta a tinta e já para ele fazer encolha, porque tecido de algodão encolhe.
ele vem engomado, quando a goma sai, ele encolhe. Então, às vezes, se você costura, depois de lavado, ele deforma um pouco, fica repuxado. Então, isso eu lavo. E esse tecido aqui onde eu pinto, também eu lavo antes de pintar, ok? Dito isso, então, a gente vai começar a montagem da nossa fralda. Bom, pessoal, a fralda Cremer, ela mede 70 de altura por 70 de largura, ok? Nessa parte aqui, ela vem com barrado, aqui, né, o barrado pintboard. E depois ela tem um pedacinho aqui da trama da fralda, e depois ela tem um outro barradinho aqui, da mesma trama do pintboard, mas para dar o acabamento, e esse cortadinho serrilhado, que é para evitar dela desfiar. Na parte de cima, ela tem também, olha, esse serrilhado aqui, ela, a hora que termina aqui a trama, ela tem esse serrilhado. Aqui, o que que eu faço? Normalmente, eu corto, deixando meio centímetro só dessa parte aqui, que não, vamos assim dizer, não é que não desfia, desfia menos, né? Porque se a gente entrar aqui na trama e cortar, começa uma desfieira total. Então, eu deixo, por que que eu não deixo inteiro aqui? Porque aqui depois eu vou passar um viés do próprio tecido que eu vou usar, vocês vão ver. E se ela ficar muito grande assim, depois fica ruim para eu dar o acabamento. Então, eu corto aqui meio centímetro. Nessa parte de baixo, não há necessidade, porque isso aqui, essa parte aqui, ó, ela vai ficar por dentro do barrado. Então, eu não corto, não mexo, que é para evitar desfiar. A gente só corta a fralda realmente onde realmente precisa, porque realmente ela desfia muito fácil. Aqui ao lado, nas laterais, ela tem a orelha, né? Vocês vejam aqui, essa parte não desfia justamente porque ela tem a orelha. Só que para deixar isso aqui só de acabamento, isso aqui não é acabamento. Existem artesãs que gostam de passar viés aqui, em toda a lateral dela. Eu, particularmente, não gosto. Eu acho que fica mais delicado quando eu faço a bainha. Se a cliente pedir, ela fizer questão, não, eu quero com viés, tal, eu faço, não tem problema. Mas, normalmente, eu faço a bainha aqui do lado e é como elas normalmente gostam. Então, gente, assim, fazer a bainha não tem segredo, né? Eu faço uma dobra e depois eu faço uma segunda dobra e passo a costura, fazendo a bainha. Eu vou na máquina e depois eu mostro pra vocês aqui a bainha feita. Quando eu faço uma dobra e a segunda dobra, aqui normalmente eu costumo passar não uma costura normal, eu costumo passar um zigue-zague pequenininho, porque ele vai prender bem melhor e evitar de descosturar, vai prender melhor. E como a fralda é branca, eu vou usar uma linha branca, ele fica praticamente invisível, mas dá aquele acabamento de bainha. Então, eu vou fazer essa parte aqui e já venho mostrar pra vocês. Vamos pra máquina de costura. Bom, pessoal, o bordado inglês aqui, ele tem, deixa eu medir aqui, 5, 6, 7, ele tem um pouquinho mais, 8 centímetros, sem contar aqui essa parte do serrilhado. No caso aqui da fraldinha, o barrado que eu vou fazer tudo, eu acho que esse tamanho é muito grande. Isso aqui pra mim, ó, tá muito grande. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou cortar aqui, acertando. Como que eu vou fazer isso? Bom, eu tenho a régua aqui, né, e a tábua de corte, a régua e o cortador, ok? Mas para quem não tem, marca 2 centímetros a partir, com uma régua vocês marcam a partir daqui, ó, terminou o bordadinho, 2 centímetros para cima. Isso é suficiente pra gente fazer a nossa costura e dar o acabamento para ele ficar mais delicado, mais bonitinho. Nesse caso aqui, se eu colocasse ele inteiro, eu ia ter que colocar um barrado de tecido embaixo bem maior do que o que eu pretendo. Isso, pra gente, não compensa. Além de ficar um barrado muito grandão na fralda, né, ainda gasta muito tecido. Então,
Aqui no caso, eu vou estar cortando 2 centímetros a partir do momento que termina o bordado. Bom, pessoal, eu fiz aqui a bainha, né? Vocês podem ver, ela ficou uma bainha fininha, não muito grossa, olha, estão vendo? Esse aqui é o avesso, tá? Passei zigue-zague, como vocês podem ver, realmente, com linha branca fica meio... É que fica, não dá pra ver sim, mas não é uma coisa que chama atenção, certo? Então, eu fiz toda a bainha dos dois lados e já marquei aqui, ó, a partir aqui nós temos aquele barradinho, aí nós temos aqui onde começa a faixa pintboard. A partir da onde começa a faixa pintboard, eu marquei ela aqui, ó, no meio, tá? E marquei no meio, isso depois que eu fiz a barrinha, as bainhas do lado. E cerca aqui, ó, de 1 centímetro ou 2, da onde começa o barrado pintboard, porque a nossa costura vai ficar bem aqui em cima dessa marcação aqui, certo? Então, aqui é onde eu vou posicionar o fundo do meu medalhão, certo? Bom, vamos agora, deixa eu mostrar pra vocês como que eu cortei. Bom, eu vou estar usando esse tecido como barrado principal. Então, eu cortei esse tecido aqui, ele mede 76, ele tá dobrado aqui, tá? Então, assim, de comprimento total, 76 por 20 centímetros de altura. 76 por quê? Veja bem, a fralda, ela mede 70, assim, né? De largura. A partir do momento que eu fiz aquela bainha, ela diminuiu. Mas, isso aqui, quando eu fizer o barrado, ele tem que ter, assim, uma sobra para eu poder dobrar e fazer o acabamento. Então, com essa medida de 76, eu consigo fazer bem o acabamento. Se eu ver que ficou muito grande, eu aparo, certo? E aqui por 20. Por 20 por quê? Porque vai vir lá de trás, vocês vão ver agora, daqui a pouco eu vou costurar, e ele vai ficar meio que dobrado assim, né? Ele vai ter uma dobra, então ele não vai ficar tão grande aqui. Então, aqui 20 centímetros. Pode ser um pouco mais, um pouco menos, gente, não tem problema, tá? Às vezes o tecido que vocês têm vai ter uns 15 de altura, dá pra fazer também, não tem problema. Aí, vai vir aqui o bordado inglês. Eu cortei, bom, ele tem também 76 de assim, né, de largura, e aqui na altura ele ficou com 6,5, mas poderia ser um menor sem problema nenhum, ou um maior de acordo com o gosto da pessoa. E aqui, ao invés de eu colocar normalmente aquele passa-fita que o pessoal coloca, né, para dar o acabamento, que poderia ser também, mas eu não quero, eu quero fazer com um outro tecido que faça um composê aqui, né? Então, lá o meu desenho tem bastante lilás, roxinho e tal, então eu vou estar fazendo o acabamento com esse tecido, eu vou mostrar pra vocês. E eu preciso também, esse daqui, ó, gente, tem 76 também, por 5 centímetros aqui de largura. Aí, eu já passei ele dobrado em 2, tá? Esses tecidos já estão passadinhos, né? E eu cortei também um outro igual esse, do mesmo tecido desse, poderia ser do outro também, ou um outro, depende do gosto da pessoa. Esse aqui é para fazer o viés na parte de cima. Então, eu corto aqui, ó, 6 centímetros e já passo ele também dobrado em 2. Esse é o chamado falso viés. Por que falso? Porque eu não cortei o tecido enviesado, eu cortei ele normal, né, gente? Dobrei e tal e cortei o tecido normal. Como é para costurar numa linha reta, não há necessidade de cortar o tecido enviesado. Então, a gente chama de falso viés. Você economiza bastante tecido. Então, temos aqui, ó, o viés de cima, o tecido de acabamento, o bordado inglês e
o tecido principal do barrado. Eu costumo fazer todas essas costuras, né? Faço o barrado, tudo, depois eu prego o medalhão. Então, eu vou mostrar pra vocês como que eu prego esse barrado, pra quem ainda não sabe. Bom, pessoal, espero que eu consiga passar pra vocês direitinho, porque uma coisa é colocar a câmera parada e eu ficar pintando ali e tal, e vocês vendo. Outra coisa é a costura, que você tem que ficar pra lá, pra cá, e tem que ficar mostrando com a câmera na mão, às vezes treme um pouco, então vocês me desculpem. Mas eu vou fazer o melhor que eu posso, tá? Bom, aqui eu estou com a fralda do lado do avesso. Então, veja bem, ó, bainha aqui, ó, costura da bainha tá aqui. Então, este aqui é o lado do avesso. O lado do tecido direito, esse é o lado direito do tecido, no lado do avesso da fralda. Então, direito do tecido no avesso da fralda. Direito do tecido no avesso da fralda. Eu marquei aqui, essas marcações que vocês estão vendo que eu tô fazendo para vocês enxergarem bem. Eu tô fazendo com esta caneta aqui, que é uma caneta que apaga com ferro. Então, depois eu passando, ó, a fralda some todas essas marcações. Caso vocês não tenham essa caneta, precisar fazer marcação, faz só um pontinho, a lápis, tudo bem discreto, tá, gente? Então, veja bem, ó. Aqui eu marquei o meio dessa minha faixa. Essa é aquela faixa que mede 76 por 20, né? 76 por 20. Então, eu marquei o meio aqui e marquei o meio da fralda. Aonde que eu vou fazer essa costura? Deixa eu puxar aqui pra vocês. Ó, barrado pintboard termina aqui. Aí, eu tenho um pedacinho aqui, ó, de trama de fralda. E depois eu tenho esse pedaço aqui de uns 2 centímetros, que é do serrilhado. Mas, esse fio aqui, ó, esse término de marcação, tá dando pra vocês verem, ele está retinho com a fralda. Esse serrilhado aqui, vocês nunca se baseiam por ele, porque às vezes ele vem até torto assim, porque aqui eles cortam, depois que termina esse fio, eles cortam aqui, e nem sempre isso daqui tá na mesma medida, ok? Então, vocês vão sempre se basear por esta linha aqui. Aí, olha, esta linha aqui, eu venho e encosto o tecido. Tá difícil aqui com uma mão segurando a câmera, gente. Aqui, ó, pessoal, o meio da minha faixa de tecido com a marcação do meio da minha fralda. Aqui, ó, o tecido termina exatamente aqui na linha nessa linha de marcação da fralda, tá vendo? Aí, o que vocês vão fazer? Vocês alfinetem tudo aqui, tá? Vão alfinetando até o final e vão costurar com um pé de máquina de fora a fora. Então, vocês vão costurar a partir, vocês veem que sobra aqui, tá? Vai sobrar dos dois lados. A partir daqui, vocês vêm costurando um pé de máquina até aqui no final. Bom, pessoal, eu vou tentar aqui costurar para vocês verem, vou ver se eu consigo, tá? Então, quem não sabe, um pé de máquina é exatamente essa parte aqui do pezinho, está rente aqui com o tecido. Dá retrocesso no início e dá retrocesso no final. Então, vamos costurar. Pronto, costuramos toda essa parte. Bom, aqui está, gente, olha, costuramos, né? De fora a fora, retrocesso, corta os excessos de linha. Agora, o que nós vamos fazer? Olha, vocês viram que tá o direito do tecido com o avesso
da fralda, né? Porque a bainha está aqui. Então, nós vamos pegar esse tecido e vamos puxar ele pra cá, tá? Vamos puxar. Eu vou no ferro, gente. Ferro aqui é primordial, tá? Vou passar pra assentar bem essa costura. Então, olha, nós estamos do lado do avesso. Aqui tá o barrado pintboard, né? Aqui é aquela outra barradinho de fralda e a nossa costura bem aqui. Então, por que que eu vou puxar pra cá? Porque aí eu vou virar essa fralda pro direito. Esse é o direito da fralda. Tá vendo a nossa marcação? Aí eu virei pro direito. Ó, o avesso tá assim, ó. Tá bonitinho lá no avesso, ó. Aí eu virei aqui ela pro direito. Vai sobrar aqui as laterais, ó. Sobra um pouco desse lado e sobra aqui desse lado também. Agora, esse tecido aqui, eu vou passar ele e vou virar ele pra cá. Vocês estão vendo? Então, quando eu costurar esse tecido aqui, aqui vai estar o meu barrado e a parte de trás vai estar também com barrado, certo? Então, aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou no ferro, assentar aquela parte, essa parte aqui, essa costura de trás, ó, assentar bem. E antes de eu costurar isso aqui, eu vou fazer primeiro a costura do meu bordado inglês aqui e do meu tecido, certo? Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer o seguinte, eu vou na máquina, não vou costurar aqui, tá, gente? Ó, essa aqui é a parte que vai vir costurado aqui, que depois a gente vai dar um acabamento. Então, o que que eu vou costurar aqui? Então, eu já posiciono o meu bordado inglês do jeito que ele vai ficar, tá? Então, tá pra lá porque o barrado é pra lá, né, gente? Ó, a faixa pintboard tá aqui, a fralda tá aqui. Então, eu já vou posicionar, ó, meu bordado inglês. Quem não tem muita agilidade, costura um de cada vez. Por que que eu tô fazendo antes de pregar isso aqui? Porque quando essa parte estiver pronta e eu vier costurar aqui, vai ser uma costura só. E lá no avesso vai aparecer uma costura só. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou posicionar, vai ficar assim, o meu bordado inglês aqui, ó, tá vendo? Ó, ficou barradinho, né? O bordado inglês. E aí, eu vou vir com aquela faixa de 5 centímetros, ó, essa faixa de 5 centímetros, e ela é que vai me dar o acabamento aqui em cima, tá? Eu vou mostrar direitinho pra vocês. Mas quando eu costurar, vai ficar assim, ó, vai ficar um barradinho mais escuro, o meu bordado inglês e o barrado. Então, vamos fazer uma coisa de cada vez? Primeiro, vocês vão costurar, vão pegar aqui, ó, esse barrado e costurar só o bordado inglês aqui. Costura, uma costura aqui na pontinha, por enquanto, tá? Mais pra pontinha, assim, não precisa ser um pé de máquina, não. Bem na pontinha aqui, é uma costura de segurança pra prender ele no lugar. Bom, aqui, ó, pessoal, eu fiz a costurinha, olha, bem na pontinha, olha, tá? Tá dando pra ver, olha? Bem na pontinha, não usei pé de máquina, só pra prender esse bordado inglês aqui em cima. Então, ó, esse é o direito da fralda. A nossa costura vai vir aqui pra dar o acabamento. Aqui tá o barrado pintboard. Ela vai ficar aqui assim, ó. Deixa eu ver se tá dando. Aqui. Esse é o barrado pintboard. E o acabamento vai ficar aqui, ó. E ela vem lá de trás, né? Naquela costura. E aqui que vai ser costurado para dar o acabamento. Então, ao invés de passar aqui o passa-fita, que eu falei pra vocês, eu vou estar colocando essa faixa. Eu vou costurar. Eu ainda vou costurar essa faixa aqui, depois eu vou virar ela assim. Então, veja bem,
antes de eu costurar aqui, eu vou fazer mais essa costura, por isso que eu falei, quem tem experiência pode fazer as duas juntas. Mas eu estou mostrando aqui, às vezes as meninas nem nunca fez fraldinha, tudo, né? Então, faz uma etapa de cada vez. Agora, o que que eu vou fazer? Olha, eu não dobrei aquela faixa de 5 centímetros, eu dobrei em 2, passei e dobrei. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou vir com ela aqui na beiradinha. Agora sim, eu vou costurar um pé de máquina, tá? Vou costurar um pé de máquina certinho aqui, ó, com essa parte aberta aqui pra cima e a dobra pra baixo aqui, certo? Aí você fala, nossa, o que que tá acontecendo? Não, vou fazer aqui, olha, deixa eu pegar, mostrar pra vocês, olha. Nós vamos costurar aqui, um pé de máquina. Depois que a gente costurar aqui, eu vou no ferro e vou passar isso pra cima. Então, veja bem, quando eu fizer isso, eu vou ter acabamento aqui e aqui. E aí, a costura que eu vou passar aqui, é só eu passar uma costura aqui em cima, aqui, ó, assim, ó. Só eu passar a costura aqui, ó. Aí, ele já fecha isso daqui e já dá o acabamento numa costura só. Bom, gente, eu fiz a costura, olha. A costura aqui, olha, um pé de máquina, tá dando pra vocês verem, ó. Um pé de máquina aqui. Aí, eu fui no ferro, puxei assim, ó, e assentei a costura pra ficar dessa maneira, ó. Dessa maneira, assim. Então, aqui, olha, ele deu acabamento. Então, é uma maneira de você colocar o bordado inglês sem precisar usar passar-fita. Às vezes, você pode usar um tecido que você já tenha aí. Então, aqui, olha, gente, aqui tá o direito da fralda, olha a marcação aqui, né, que eu fiz, que é o centro. Isso aqui vai ser costurado bem aqui onde terminou o barrado pintboard, eu vou encostar essa minha fita roxinha, olha, onde tá o roxinho. Vou encostar, vai ser o meu guia aqui de costura pra ficar retinho. E aí, vou passar uma costura aqui de fora a fora. Agora, as opções que você pode ter. A partir do momento que você costurou aqui, você passou a ferro, é bom passar uma costura aqui, ó, bem na beiradinha. Primeiro essa costura, depois a outra que vai aqui, porque essa que vai aqui é a que vai prender aqui, que eu falei pra vocês. Então, ele vai ter uma costura em cima e embaixo. Nessa parte aqui, quem gostar, pode passar uma costura decorativa, ou passar só o pesponto. Pesponto nada mais é do que um ponto mais largo, né? Então, pode estar passando uma costura aqui e depois a outra aqui. Eu não vou passar ponto decorativo, porque como é do meu gosto, tá? Eu já pus bordado inglês, esse tecido já chama bastante atenção, né? Que ele é escuro, já tem bastante florzinha aqui, já tem um negócio, eu não vou usar. Mas quem gostar, pode estar passando um ponto decorativo aqui. Uma outra coisa, quando nós formos costurar aqui, na fralda branca, tecido roxo. Então, vocês têm que estar colocando... Aqui, eu posso costurar com uma linha branca, porque como tem branco aqui, tem branco na fralda, tudo, eu posso estar usando linha branca aqui sem problema nenhum. Só que a costura tem que estar bem certinha, bem alinhadinha, porque esse branco vai dar mais destaque aqui em cima do roxo, que é meio escuro esse tecido, né? Então, e quem for usar uma cor roxinha mesmo, né? For costurar com roxo, não esquece a linha da bobina branca, que quando eu for costurar, essa costura aqui, ó, que vai ficar rente ao barrado pintboard, aqui no avesso, ela vai aparecer bem aqui. Na verdade, ela sendo branca, ela nem aparece, tá? Por isso que quem olha o avesso assim, isso aqui foi costurado e dobrado, não aparece costura. E aqui vai aparecer uma costurinha só aqui em cima dessa trama da fralda,
quase que imperceptível, então o que acontece? Praticamente você não vê costura aqui do lado de trás da fralda, né? Então, aqui eu vou estar passando uma costura primeiro aqui, vou pegar isso aqui, vou levar na máquina de fora a fora, vou passar um pesponto aqui. E aí, depois, eu venho aqui para passar essa costura aqui. Quando for passar essa costura, a gente tem que dar o acabamento aqui, certo? Esse tecido aqui que tá sobrando. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai no ferro, tá? Então, veja bem. Aqui no ferro, eu vou dobrar isso aqui pra dentro. Eu deixei até um pouquinho maior para vocês verem bem, tá? Deixa eu puxar aqui pra mostrar melhor, pra vocês verem bem. Normalmente eu deixo até um pedaço um pouco menor, se for o caso aqui, que pode dar pra vir com a régua e cortar um pedacinho. Mas é assim, ó. Isso aqui tem que estar alinhado aqui. Vocês viram aqui que quando eu passei, eu já fiz a dobrinha, porque aqui a costura vem até aqui, aí depois aqui não vem, mas eu já fiz a dobra. Então, a gente dobra aqui, bem certinho, principalmente aqui, tá, gente, ó? Principalmente aqui. Isso aqui tem que estar bem alinhado. Passa, isso aqui é no ferro. Aí, passou, você dobra isso aqui e vem até aqui em cima. Até aqui onde vai ser feita a costura. Então, é assim, ó. Aqui tá um pouquinho para baixo da faixa pintboard. Nós vamos com isso aqui até a faixa pintboard. Então, aqui, ó, vai ficar um pouquinho acima. Lógico que isso aqui vai estar tudo certinho no ferro, né, gente? Bem pra dentro aqui, ó. Isso aqui. E aí, aqui vai ser passado uma costura bem na beiradinha, tá?